Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 10 de outubro, agora na Espanha, 11 horas e 20 minutos no Brasil, 6 e 20 da manhã. A BTC amanhece com mais um candle vendedor. Isso porque o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, é o dólar norte-americano contra libras esterlinas, contra euros, francos suíços e ienes. Tá desenhando um candle aqui comprador bem agressivo, então nesse cenário aqui é bem provável que o DXY vá fazer um topo duplo no mínimo aqui com esse pico de 28 de setembro. Então é bem provável que a gente bata ali num patamar próximo de 114 e para depois tentar voltar para a nuvem de volta. Quando o DXY ganha essa tração impulsiva, a BTC naturalmente cai, existe uma relação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC. Quando o DXY sobe, a BTC desce, e quando o DXY desce, a BTC sobe. Então, como ele está subindo, obviamente a BTC está descendo, e só que é bem provável que o DXY encontre um ponto de inflexão muito interessante aqui em 114. Então é possível que entre hoje e amanhã fique volátil. A BTC meio que já encontrou um platô de suporte nesse patamar de 19 mil dólares. É possível que a gente, durante a segunda e terça-feira, a gente volte a lamber a aresta inferior aqui, mas como a gente está se aproximando do bico dessa figura triangular, não tem muito para onde escapar. É bem provável que a gente basicamente perca amplitude movimentacional para aí depois se decidir numa explosão ascendente ou descendente. Muito provavelmente vai rolar uma explosão ascendente, já que outros indicadores dão conta de um absoluto esgotamento desse ímpeto vendedor. Vocês vejam que o MACD está fazendo ambas as linhas exponencial curta e lenta migrarem para a banda superior da métrica. O squeeze está dando conta da abertura de uma bela amplitude ondulacional compradora. Na banda de VWAP mensal, a gente basicamente migrou para a banda inferior. A gente vai dar um beijinho aqui, provavelmente, na lower da banda de VWAP mensal. É possível que a gente dê uma agulhada aqui para a altura de 19 mil dólares, mas a banda de VWAP é justamente para o preço trabalhar dentro dela. Mas ela segue fortemente engolfada pela banda de VWAP do mês 9. A gente está desenhando a banda do mês 10. Ela está fortemente engolfada pela banda do mês 9. E a do mês 9, a do mês 8 e a do mês 7 seguem fortemente engolfadas pela do mês 6. Talvez repetindo aquele padrão comportamental que levou a BTC para o all-time high, em que a banda de VWAP do mês 5 de 2021 engolfou a do mês 7, engolfou a do mês 8, e essa série de engolfamentos acabou dando aso para a gente buscar o all-time high em 69 mil. Essa série de engolfamentos aqui, na minha leitura, está demonstrando o esgotamento desse ímpeto vendedor. Fora que no semanal a gente está desenhando um dojizinho aqui que rapidamente pode evoluir para um candle comprador de retorno a VWAP anual ali no patamar de 27, 28 mil dólares. No intraday a BTC está absolutamente didática. Os dois sinais ofertados agora na segunda-feira, hoje de manhã, eu ofertei os sinais quando a BTC perdeu a lower aqui, já fecharam porque a BTC já retornou forte para dentro daqui da banda de VWAP no intraday. Já ela vai retornar para a própria VWAP num patamar de 19.400 e os sinais ofertados já fecharam. E na seara fática, apenas Polkadot, cujo gás do ecossistema é a DOT, e a Atom, cujo gás do ecossistema Cosmos, que é o gás do ecossistema Cosmos, oferecem rendimentos reais mais altos que a ETH, considerada a relação emissão versus inflação. Eu aviso e repito aqui no canal para vocês não perderem de vista essas duas altcoins, DOT e Atom, e que na minha leitura serão uma espécie de iOS e Android de 2026, 2027. Boa parte do tráfego de dados e riqueza que hoje trafegam em ecossistemas da Web 2, aprisionados, vão fazê-lo em Polkadot, Kusama também e Cosmos, cujo gás é a altcoin Atom. Muitos desses ecossistemas da Web 2 vão migrar para a Web 3 via plataformas como essas.
Polkadot, Kusama, Avalanche, e enfim, agora tem uma reportagem muito interessante na Bloomberg dando conta de que um dos stakes, renda passiva mais rentáveis na relação emissão versus inflação é DOT e Atom. E com o fim das metas de inflação em torno de 2%, o mundo cripto pode ser fortemente impactado de forma positiva, já que os bancos centrais não têm como manter essa meta de 2%. Provavelmente vem um quantitative easing disfarçado com o aumento das metas inflacionárias, a emissão e a expansão do M2, né, que é o Monetary Measure, que é a expansão da oferta de dinheiro, vai acabar se transformando num verdadeiro quantitative easing, uma flexibilização quantitativa disfarçada. Não como o Banco Central norte-americano fez na crise do subprime, literalmente comprando o banco quebrado e botando a impressora de dinheiro para rodar e injetando trilhões. Mas agora, com a flexibilização quantitativa, eles simplesmente vão aceitar uma base monetária maior. Com isso, vai haver um calote escamoteado da dívida dos entes soberanos, já que a inflação acaba por carcomer o valor real de todo esse débito, principalmente dos Estados Unidos, que ultrapassam 31 trilhões de dólares. É o novo normal, e o SWIFT diz que pode resolver um grande problema que representa um obstáculo à adoção em massa dos CBDCs, que é a interoperabilidade entre as blockchains dos centrais. A plataforma SWIFT de quitação transnacional de divisas mostrou com sucesso como moedas digitais de bancos centrais e ativos tokenizados podem se mover perfeitamente dentro da infraestrutura financeira já existente e cross-chains, ou seja, entre blockchains. Segundo eles, um protocolo que reúna e consiga interligar todas as blockchains de todos os bancos centrais já está em desenvolvimento e, se aprovado pelo Comitê de Bancos Centrais Mundial, provavelmente vai superar esse obstáculo teórico que existe hoje na adoção em massa dos CBDCs, justamente porque é preciso que todas as blockchains do Banco Central americano, do Fed, se comuniquem com um eventual CBDC rodando na blockchain do Banco Central Europeu. Enfim, gente, esses problemas técnicos já vão sendo paulatinamente superados e foguetes atingem Kiev nesse domingo após o Vladimir Putin culpar a Ucrânia por explosões na ponte que liga a Crimeia à Rússia. Esse conflito está escalando em termos de gravidade e após uma década, juízes de um tribunal criminal de Paris vai julgar quem foi o culpado pela queda do voo da Air France 447 do Rio de Janeiro para Paris, que caiu nas águas do Oceano Atlântico, matando 228 pessoas. Depois de uma década estão no banco dos réus Airbus e Air France. E o tribunal vai definir quem foi o culpado pela queda do voo 447 Rio de Janeiro-Paris em 2009. E o Banco da Inglaterra expande o seu esquema de compra de títulos emergencial justamente porque faltou liquidez de novo na sexta-feira e o colapso da liquidez dos títulos britânicos pode ser o início de um estopim de algo mais sério em termos de liquidez de títulos na zona do euro, já que o Banco Central Europeu está vendendo títulos alemães para comprar títulos italianos que não estão encontrando liquidez no mercado. Todo esse esquema Ponzi, de repente, pode desmoronar como um castelo de areia e aí sim a gente vai ver a resiliência da BTC, que na minha leitura, nesse cenário Mad Max, está se comportando muito bem, ainda emprestando vigência a essa grande cunha triangular. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está estreitando bastante, o que é muito bom, indica que os vendedores talvez estejam perdendo fôlego. Tá bom, pessoal? O DXY amanheceu com fome de subida, é por isso que a BTC está um pouco volátil, mas daqui a pouco tudo volta ao normal e a BTC talvez
Teste a nuvem para romper essa cunha e buscar 30 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.